Então, vou chamar aqui o nosso amigo Eugênio Aragão. Tudo bem, Eugênio? Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Yara. Satisfação estar com vocês aí. Boa tarde, ministro. Muito bom. Eugênio, agora está acontecendo esse embate ideológico, político, entre o Lula, né, o presidente Lula, e o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Há todo um debate nacional em torno da questão dos juros. Ontem, o Roberto Campos Neto ele foi ao Roda Viva, deu uma entrevista, defendendo suas posições. O governo, entre os economistas que apoiam o presidente Lula, está o professor André Lara Rezende, um dos maiores economistas do país, que também deu uma entrevista recentemente ao Canal Livre. Né? O livro dele, que eu mencionei aqui mais cedo, e até teve um internauta que perguntou, Camisa de Força Ideológica, é o último livro dele, muito bom. Eugênio, mais uma vez, então, bem-vindo aqui ao Jornal da Fora. Qual a sua posição nesse embate entre esse debate sobre os juros no Brasil? O grande problema é a chamada independência do Banco Central. De independência não tem nada, né? Ele é tão dependente do discurso bolsonarista, né? Ou seja, Bolsonaro colocou no Banco Central independente um dependente dele. E esse dependente dele continuou no governo Lula, né? Então, de independência, ele não tem nada. Ele é uma pessoa ligada claramente ao modelo que foi derrotado nas eleições. Deixar isso muito claro, portanto, não é isso que foi escolhido pela maioria dos brasileiros no dia da eleição. Bom, mas posto isso, juros altos, normalmente, são um instrumento que se usa quando a economia está aquecida. Nós não estamos com a economia aquecida. Nós estamos com a economia parada. A gente vê a quantidade de lojas fechando, comércio tanto atacadista quanto varejista, numa profunda crise. Os shopping centers, se for aí, está cheio de loja fechada, né? Então, a economia está longe de estar aquecida. Portanto, não tem razão nenhuma esse juro como política monetária, né? Esse juro alto. Pode ter para outro efeito, porque a Selic é muito bom para o rentista, aquele que investe nos títulos públicos, aquele que tem, enfim, títulos da dívida pública, né? E isso a gente sabe que é uma turma muito pequena no Brasil que é milionária por causa desses títulos da dívida pública. Portanto, o patrimônio que aqui está sendo cuidado é um patrimônio de poucos, em detrimento de toda uma economia que está estagnada e que precisa crescer. Esse é o fato, né? Então, essa é uma questão, me parece, fundamental para o governo Lula. Ele precisa realmente fazer uma mudança, virar essa chave. E como ele vai fazê-lo, enfim, isso fica a critério. Ou vai ser por diálogo com o Ministério da Fazenda e o presidente do Banco Central resolve mudar a chave, ou ele vai ter que ser mudado de alguma forma. Aí a política fala mais alto. Como é que se vai trocar o presidente do Banco Central? Enfim, hoje existe esse marco normativo da sua independência, mas esse marco normativo pode ser tirado tranquilamente. Ministro, um tema que vive na pauta aí, mudando um pouco de assunto, é em relação à composição do Supremo. Existe uma PEC no Senado, que ela voltou a tramitar agora, desde 2019, que estipula em 8 anos o tempo de mandato, né, dos ministros do Supremo. Como que o senhor avalia essa proposta? O senhor acha que é pertinente? Olha, eu pessoalmente não acho que mandato venha a mudar a qualidade da jurisdição, né? Você tem países em que o mandato é vitalício, nos Estados Unidos é vitalício mesmo,
quer dizer, os juízes da Corte Suprema ficam lá até a hora de bater as botas, né? E tem outros países, como a Alemanha, que são mandados. Isso não altera a qualidade da jurisdição. O que está muito mais em jogo aqui é uma disputa sobre nomeações, né? Como os governos do PT de 2003 até 2016 conseguiram fazer 13 nomeações, isso daí mobilizou a direita, né? Sabendo que o eleitorado tende, com exceção, me parece isso aqui foi um caso absolutamente excepcional, o contexto de 2018, mas está tendendo a uma posição de esquerda, né? E que, portanto, nota-se que essa emenda de 2019 tirava, na época, do Bolsonaro a possibilidade de nomear mais ministros do Supremo. Ele ficou só com 2, né? Olhando com muita inveja aos 13 que o PT indicou. Então, é muito mais uma questão de disputa de espaço do que propriamente de qualidade de jurisdição. Eu não acho que isso muda nada. E mesmo porque, se tiver que mudar para 8 anos, ou seja lá o que for, os ministros que já foram nomeados antes, por uma questão de garantia da magistratura, da vitalicidade, todos os critérios que estão na Constituição, esses daí têm o direito adquirido a ficar até os 75 anos. Isso, quer dizer, os 8 anos podem ser a partir das novas indicações. E aí que está a grande disputa, né? Querer que o próximo presidente da República possa vir a ter indicações a fazer. No fundo, é isso. Né? É uma briga de poder. Eugênio, sobre as investigações do 8 de janeiro, né? Hoje a gente já trouxe uma notícia aqui de mais alguns presos, né? A Polícia Federal está avançando as investigações, né? E também há todo um desejo por parte do campo democrático de que haja punição, de que não haja anistia contra os culpados, né? E a gente estava conversando aqui sobre os culpados políticos, né, que às vezes são mais difíceis de serem investigados, serem punidos, né? Mas como você vê isso? Como você vê que é possível que as investigações do 8 de janeiro cheguem nos culpados políticos, né? Sobretudo o ex-presidente Jair Bolsonaro? Não, eu acho que está indo no bom caminho. De uma forma geral, eu estou vendo de uma forma bastante positiva a atuação do ministro Alexandre de Moraes, né? Existem algumas perplexidades no meio do caminho, como, por exemplo, as 700 denúncias que o Ministério Público fez, mas essas denúncias tinham que ser feitas por causa do prazo da prisão preventiva, né? Quando alguém está preso, a denúncia na Justiça Federal tem que ser feita no prazo de 10 dias. Então, senão, tem que soltar. Para não soltar, tem que fazer a denúncia. Então, eles foram denunciados. Por via das dúvidas, como o ministro Alexandre de Moraes está com os inquéritos, denunciou essas pessoas todas junto ao Supremo Tribunal Federal. Agora, de per si, a gente não pode dizer que essas pessoas elas têm foro no Supremo Tribunal Federal, né? Essas pessoas, o juiz natural delas seria a primeira instância, né? Então vamos ver como é que o Supremo vai receber essas denúncias. Se vai realmente conservar todo mundo no Supremo, vinculado com coautores que têm foro por prerrogativa de função, como Carla Zambelli, como Eduardo Bolsonaro, como Flávio Bolsonaro e Mourão, né, e Nicolas, né, que são, enfim, da base bolsonarista, que participaram de todo esse processo de desgastar a justiça eleitoral e tem mandato eletivo no Congresso Nacional. Por conta desses, vai atrair todo mundo para o Supremo Tribunal Federal. Ou se o Supremo resolverá simplesmente ficar só com alguns e passar outros para a primeira instância. Eu acho muito difícil o Supremo Tribunal Federal julgar 600, 700 pessoas, tá? Dentro de um processo desse. Nós vimos que o Mensalão
que tinha 40 denunciados, demorou quantos anos para chegar à fase decisória, né? Começou em 2005 e acabou em 2011, não é isso? 6 anos para terminar. Então, eu acredito que esse mesmo problema iria ter com esse, talvez até, vamos dizer, potencializado, porque são muito mais réus. O ideal seria que se fizesse uma triagem, né? Uma triagem com base na gravidade da participação de cada um. Aquele que, vamos dizer, foi mero acompanhante da multidão e depredou uma porta, depredou uma coisa, vamos dizer, de menor valor, né? Esse pode, talvez, escapar com crime de dano. Crime de dano, aí caberia, evidentemente, algum tipo de pena menor, pela Lei 9.099, ou até mesmo um tipo de acordo, né, de não persecução, e aí esses daí iriam para a primeira instância. Ficariam realmente no Supremo Tribunal Federal só os empresários que financiaram, que ofereceram ônibus, que colocaram seus caminhões nas BRs, e os políticos que articularam esse golpe, né? Deixar esses maiores no Supremo e deixar aquela massa menor, né? Desde que não tenha sido, vamos dizer, uma participação mais expressiva, deixa esses menores na justiça de primeiro grau. Agora, isso também vai ser um problema, né? Porque, vamos dizer, mesmo que seja menor, digamos que sejam 600, distribuir 600 denúncias para a 10ª e 12ª Vara de Brasília vai certamente atormentar os respectivos juízos, né? Porque é muita gente, é muito processo. Ministro, é uma coisa que eu acho que todas as pessoas se perguntam, né? Quando vai haver punição para os militares envolvidos nessa trama golpista, né? E às vezes é muito difícil para a gente compreender por que eles não são tratados como um cidadão, como eu, como o Miguel, como as pessoas que estão aqui no chat. O senhor pode explicar para a gente por que eles têm um sistema jurídico diferente do nosso, mesmo cometendo crimes que uma pessoa comum cometeu? Não, veja bem, eles têm realmente a justiça militar, mas a justiça militar ela se restringe aos crimes que estão no Código Penal Militar, ou seja, aos crimes militares, né? Para os crimes civis, eles não vão para a justiça militar, eles vão para a justiça civil, né? Então, o que pode acontecer é um agravamento da situação para eles, porque um crime praticado por eles pode ser um crime, né, de sublevação na jurisdição penal militar e pode ser um crime, né, de ataque ao Estado Democrático de Direito na justiça civil. Ou seja, eles vão ter provavelmente uma pena até mais alta, né, se a gente for estritamente vamos dizer, pelo sistema normativo, né? Agora, aquela coisa, né, a gente sabe que responsabilizar militar não é uma coisa fácil. A gente está com problema com isso desde a Constituinte de 1987, 88. Né? Punir militar realmente é uma questão de saber quem é que vai colocar o guizo no gato, não é isso? Agora, eu tenho para mim, sim, que chegou um momento desta vez, a gente não repetir os erros que fizemos no passado, quando o governo civil voltou ao Brasil, depois de 21 anos de governos militares, que a gente simplesmente passou a mão na cabeça, né? A lei de anistia teve uma interpretação, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, a meu ver, extremamente equivocada, porque a lei da anistia falava em crimes políticos e conexos a crimes políticos. Esses crimes, crime de tortura não é crime político, não. Crime de tortura é um crime, na verdade, de abuso de poder, portanto, diz respeito a crime contra a administração. Esses daí não estariam abrangidos pela lei da anistia, não.
absolutamente numa interpretação sistemática, não estariam abrangidos, não. Mas o Supremo, ainda naquela onda vamos dizer, da anistia para os dois lados, entre aspas, né, resolveu dizer que todos esses atos da ditadura estavam abrangidos pela lei de anistia de 79. E agora nós temos um problema, né? Vamos voltar a essa senda, deixar isso acontecer de novo? Me parece que não. Primeiro que os militares que estavam na ponta desse movimento são militares, alguns da reserva, outros reformados, né? Militares reformados que não têm mais... Os militares reformados não estão mais sujeitos à disciplina militar, eles podem perfeitamente responder só na justiça civil. Os da reserva é diferente, que os da reserva estão sujeitos ao estatuto militar, né? Então, eles podem praticar crimes militares também, né? Então, tem que ver a situação de cada um deles, né? Não é uma coisa que a gente possa passar a régua e dizer que os militares todos vão ser responsabilizados de uma forma só. Alguns vão ficar na justiça militar somente, outros vão ficar na justiça civil somente, e outros vão ficar na justiça civil e militar concomitantemente. Agora, isso é um assunto realmente para o Procurador-Geral da República saber desenhar isso muito bem, combinado com o Procurador-Geral da Justiça Militar. Não é isso? Muito bom. Eugênio, você foi um dos coordenadores da campanha do presidente Lula, né, na área jurídica, né, sobretudo. Eu queria que você falasse para a gente como foi essa experiência, quais foram os principais obstáculos ou dificuldades que você identificou, né? Alguma coisa que você acha que a legislação eleitoral é falha, poderia ser aperfeiçoada, e como você viu a atuação do presidente do TSE, né? Atuação muito intensa, muito firme, mas como você avaliou a atuação do Alexandre de Moraes como presidente do TSE? Olha, houve um aprendizado muito grande, né, de 2018 para 2022. Né? Em 2018, estava todo mundo perdido. Parecia que estava todo mundo no meio do mato, sem cachorro, vendo esse impulsionamento gigantesco de redes sociais pelos bolsonaristas. Se tirava 2 ou 3 e eles aumentavam para mais 100, né? Ou seja, era como, de fato, como se costumou dizer, era um trabalho de secar gelo, né? Não se conseguia lidar com isso. Na campanha de 22, a gente aprendeu alguma coisa. Primeiro que a gente teve um assessoramento muito bom, né, da doutora Fernanda Sarkis, do marido dela, que são estudiosos dessa dinâmica de redes fascistas, né? Trabalhou na campanha de Portugal do Partido Socialista e foi contratado, então, para a campanha pelo nosso escritório, né? E nos ajudou a mapear essa rede. Essa rede foi toda ela mapeada dentro da nuvem do ecossistema, com seus respectivos arcos de narrativa, como é a dinâmica, como isso funcionava. E a gente ia diretamente nas fontes, naqueles atores principais, para derrubar aqueles arcos narrativos e, com isso, paralisava toda a ação da rede bolsonarista. Isso funcionou muito bem dessa vez. Nós vamos ver que praticamente todos os nossos pedidos foram conhecidos e deferidos. Tivemos 115 liminares no curso da campanha, dado pelos mais diversos ministros e confirmados pelo plenário. E também as ações de investigação judicial eleitoral estão todas elas muito sólidas. Foi um trabalho de equipe feito pelo nosso escritório e o escritório do doutor Cristiano Zanin. E foi um trabalho que funcionou de uma forma muito harmônica. Claro que, vamos dizer, numa campanha sempre a temperatura está muito alta. Às vezes a demanda do pessoal da propaganda, ou seja, dos publicitários é uma, e a gente às vezes tem outro entendimento na área jurídica, e isso às vezes gera até conflitos internos
na campanha quanto à estratégia a se utilizar. Uma coisa é a estratégia publicitária, outra a estratégia jurídica. E isso realmente foi algo que, vamos dizer, como em toda campanha, trouxe algum tipo de obstáculo. Mas, de uma forma geral, a gente conseguiu lidar bem com isso. Eu acho que a campanha foi vitoriosa, sobretudo pela capacidade do Supremo Tribunal Federal colocar um freio nos abusos da propaganda eleitoral de Jair Bolsonaro e e do vice-presidente dele, do general Braga Neto. Walter Braga Neto. E também, por outro lado, também essa capacidade do jurídico de identificar claramente, com a ajuda da doutora Fernanda Sarquis, claramente os pontos que seriam os alvos diretos das nossas ações para retirar sites do ar. E, ministro, o senhor acredita que existam elementos suficientes para que o Bolsonaro fique inelegível? Existe. Eu tenho absoluta certeza. O abuso do poder econômico e do poder político foi gritante, né? O uso, e agora ainda se chega à conclusão que foram usados ainda agora com os dados do cartão corporativo, se verificou ainda mais grave ainda, foram usados R$700 mil do cartão corporativo diretamente em despesa de campanha, né? Então, isso misturado com as benesses que foram dadas, como, por exemplo, o crédito consignado ligado ao chamado ao Auxílio Brasil, não é isso? Tudo isso claramente com o objetivo de comprar votos, né? Isso não tem dúvida nenhuma, isso aqui é caso realmente de cassação dos direitos políticos, de torná-lo inelegível para os próximos 8 anos. Muito bem. Eugênio, outra grande dúvida que todos temos é sobre quais serão os critérios, dúvidas e ansiedades, né, e angústias que todos temos, quais serão os critérios que o presidente Lula vai usar, deveria usar, na escolha do próximo Procurador-Geral da República, né? A gente já teve alguns momentos difíceis da vida nacional em que procuradores tiveram um papel muito conivente com o golpe de 2016, né, e com a Lava Jato, e agora com esse procurador aí muito omisso em relação aos crimes do Bolsonaro. Na sua opinião, quais são os critérios? Como está esse processo de escolha? Tem algum debate sobre isso? Olha, é até curioso, porque Rodrigo Janot foi escolhido dentro da lista e o Aras foi escolhido fora da lista. E os dois, me parece que tiveram atitudes, vamos dizer, na mesma linha, vamos dizer, de golpear as instituições democráticas, não é isso? Cada um no seu estilo, um agrudado no governo e outro contra o governo, né? Mas isso mostra que a questão não está a segurança da democracia, não está na eleição do Procurador-Geral da República, nem na falta de eleição do Procurador-Geral da República. Está muito mais na capacidade de realmente se apontar uma pessoa que não seja amiguinho do presidente da República, não se trata disso, mas que tenha realmente uma sólida formação democrática, que seja uma pessoa com uma sólida formação jurídica também e uma ética inquestionável, tá? Me parece que isso que é preciso para ser o Procurador-Geral da República. Como se vai fazer isso? Como é que se vai chegar a este nome? Eu tenho minha certeza que pela eleição a gente talvez não chegue a esse nome, né? Não que eu desconfie dos meus antigos colegas do Ministério Público Federal, mas é fato que a grande maioria dos colegas do Ministério Público Federal apoiaram e apoiam ações como da Lava Jato, né? Não houve autocrítica em relação, principalmente a esses que estavam na cúpula da Lava Jato, tá? Isso, não houve nenhum tipo de autocrítica em relação a isso. Não houve nenhum tipo de autocrítica em relação ao que fizeram com o presidente Lula,
Né? Então, é só uma minoria mesmo do Ministério Público Federal reza pela cartilha democrática. Né? E isso realmente faz com que uma eleição interna, tá? Uma eleição que, vamos dizer, ausculte apenas a corporação, não vai nos trazer um perfil adequado, a meu ver. Tá? Então, isso daqui, neste momento. Mas, além disso, existem argumentos jurídicos para isso, de sobra. Tá? A Constituição é muito clara em dizer que é o presidente da República que escolhe, que indica o Procurador-Geral da República, indica ao Senado, o Senado sabatina, aprova e depois o presidente da República nomeia. É esse o procedimento. Ali não tem nada de ouvir a corporação. Né? A corporação não traz nenhum tipo de legitimidade ao Procurador-Geral da República. Quem dá legitimidade ao Procurador-Geral da República é o Presidente da República e é o Senado Federal, que são órgãos políticos que, ao ingressarem no processo de escolha, vamos dizer, dão, ou vamos dizer, repassam ao Procurador-Geral da República uma parcela da sua legitimidade política. Tá? Então, me parece que restringir essa escolha a 3 nomes, que sejam 3, sejam 4, sejam 5, a nomes impostos, né, pela corporação, não traz nenhum benefício à democracia. E, ministro, o senhor, como um grande crítico sempre, né, da Lava Jato, dos abusos da Lava Jato, né, como é que o senhor vê a chegada das 2 estrelas dessa operação ao Congresso? O senador Sérgio Moro e o deputado federal Deltan Dallagnol. Como é que o senhor avalia, o que o senhor acha que vai vir aí dessa dupla? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho uma expectativa de tanto um quanto o outro vão ser aquilo que os ingleses chamam de backbencher, né? Ou seja, é baixo clero. Né? No fundo, é isso, tanto o Moro quanto o Dallagnol. O Dallagnol tem um pouquinho mais de expressividade orgânica do que o Moro, porque Dallagnol atua com igrejas, atua fora do círculo do mundo jurídico. Mas Moro nunca saiu da sua toga. Né? Saiu da toga porque ele achava que ele podia ganhar uma toga maior ainda, que ele poderia ir para o Supremo Tribunal Federal. Foi por isso que ele aceitou ser ministro da Justiça, né? Acreditando em Jair Bolsonaro. Então, ele, na verdade, nunca teve tamanho para entrar na arena política. Não tem tamanho, não tem discurso, não tem oratória, não tem nenhum tipo de raciocínio político mais elaborado. Enfim, é uma pessoa extremamente medíocre. É muito medíocre, é um burocrata medíocre. E está cercado, aliás, geograficamente no plenário, por senadores petistas. Então, realmente, não deve estar exatamente no lugar que ele imaginava que ele estivesse quando ele optou por uma carreira política. E uma situação ainda mais constrangedora para ele é que o partido dele, União Brasil, pelo menos uma boa parte dos parlamentares almejam estar do lado do governo. Né? Então, quem vai destoar dessa orquestra é ele, Moro. O Dallagnol está num partido insignificante, né? Quer dizer, de bancada insignificante. Ele conseguiu, claro, ele teve uma enorme votação no Paraná e conseguiu trazer alguns pelo critério do critério da votação proporcional. Ele conseguiu trazer outros deputados, né, dentro do seu partido para dentro do Congresso. Mas eu não vejo ele ser porta-voz de nenhum tipo de tema atual. Tanto o Moro quanto o Dallagnol sabem só tocar um samba de uma nota só, que é corrupção, 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 corrupção. E o país hoje está em outra vibe. Né? Hoje a gente
depois de ter passado por tudo que a gente passou, a gente hoje quer reconstruir o Estado brasileiro, né? Estamos precisando refazer aquilo que foi destruído por 4 anos de governo, aliás, 2 anos de governo Temer e 4 anos de governo Bolsonaro. Ou seja, estamos numa situação de terra arrasada. Então, esse discurso hoje está fora do lugar, completamente fora do lugar. E a gente sabe que, normalmente, o sujeito que vem com esse discurso moralista, muito cuidado, são os primeiros a realmente irem fora da curva, né? São os mais complicados, normalmente são pessoas com más intenções. As pessoas que realmente querem o bem do país, sabe, claro, a corrupção é um problema, e é um problema até cultural, né? E que se precisa resolver dentro de uma reestruturação do Estado, né? Porque o Estado se torne mais eficiente e não dê espaço para a corrupção, né? Um Estado eficiente, um Estado previsível, um Estado transparente, ele consegue reduzir os índices de corrupção. Acabar com eles nunca, porque a corrupção existe até na Finlândia. Portanto, não é especialidade brasileira, né? Existe isso no mundo inteiro. Agora, a gente consegue controlar, baixar os níveis ao máximo possível, aumentando a eficiência do Estado. Então, é isso que hoje está na pauta. O Estado tem que ser eficiente, o Estado tem que servir aos que realmente dele precisam, que são os mais vulneráveis, né? O Estado precisa proteger o patrimônio nacional, que é o meio ambiente, tem que garantir, né, uma existência condigna para os povos indígenas, para os quilombolas, né? É isso que o Estado tem que fazer, é uma política muito complexa, e me parece que o discurso desses dois atores não contribui em nada para isso. Muito bom, Eugênio. Eugênio, agradeço muito a sua participação. Vou começar aqui um novo bloco com outro entrevistado. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Grande abraço. Disponha. Tá, abraço para vocês também. Tchau, tchau. Tchau.